Não, não, o que eu lembre agora nesse momento não. Já sofri preconceito linguístico já uma vez quando eu tava jogando partida online. Muitas vezes por estar digitando lá, digitando palavras da nossa região, né? Oxi, oxente, essas coisas assim, aí meio que ele ficou irritado, né? E ficou xingando, né? Falando, chamando Paraíba, tanto isso aqui tinha água. Não tenho preconceito, mas acho bom quando alguém me corrige. Não tão evidente, né? Já zombaram de expressões que eu tinha e de algum sotaque que eu tinha. Bem, bom, eu me considero uma pessoa que fala bem, mas às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para expressar a ideia que eu realmente quero transmitir. Por exemplo, eu sei o que eu quero falar, a ideia que eu quero trazer, mas às vezes eu me enrolo um pouquinho nas palavras que eu estou utilizando para passar a informação. Mas eu sei que isso é uma dificuldade que pode ser trabalhada. Portugal foi o país que mais influenciou na catequização, principalmente que veio os padres, né? Os padres jesuítas, que eram de Portugal, que veio colonizar os habitantes do Brasil, que eram os indígenas. E assim foram catequizando aqueles que iam nascendo, né, da miscigenação dos escravos, os indígenas, com os portugueses. Aí outras nações vieram para o Brasil, mas mesmo assim os portugueses foram assim a característica maior, que ocupou mais espaço aqui no Brasil. A língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre compreensível para os indivíduos de um determinado grupo. Assim, tem um caráter social e cultural, sendo usada por uma comunidade específica, como, por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa e a língua brasileira de sinais. Eu acredito que isso tem a ver com o que a gente conhece sobre a história, que a gente sabe que os portugueses, nos tempos antigos, invadiram o Brasil e impuseram a linguagem, a cultura, tudo que era deles para o povo que já estava no Brasil. Então, eu acho que daí que surgiu a nossa linguagem. Para esta concepção, a expressão seria criada apenas no interior da mente de cada sujeito, e a exteriorização era uma tradução daquilo que se pensava sem reflexão. Trata-se de uma visão da tradição gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média e pela moderna. Só repensada no início do século XX por Saussure, em 1969. Esta concepção preconiza que a expressão é produzida no interior da mente dos indivíduos, e a linguagem é considerada a tradução do pensamento. Assim, a língua deveria ser estudada ou aprendida partindo da análise das partes para a compreensão do todo. Sob essa perspectiva, o indivíduo que não sabe se expressar não pensa. Não, porque existe vários fatores, como variação linguística e o sotaque, que é diferente em cada região do país. A linguagem é a forma, é o sistema que a pessoa se utiliza para se comunicar, para expressar seus pensamentos, seus sentimentos e suas ideias. Ela pode ser verbal, com a utilização de palavras, sejam elas escrita ou falada, e pode ser não verbal, que é com a utilização de gestos, mas também pode ser uma linguagem mista, que é aquela na qual se utiliza tanto de fala, de escrita, como de gestos, de elementos gráficos. Não. É uma língua muito difícil, até que a língua mais difícil é essa português. Porque a gente a gente acha que está falando certo e ao mesmo tempo não está. O centro organizador de todos os fatos da língua para essa tendência situa-se no sistema linguístico. São eles: o sistema de formas fonéticas,
gramaticais e lexicais da língua. Nesta tendência, a língua é considerada um aspecto imóvel, onde cada enunciação é única e não reiterável, mas em cada enunciação encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado grupo de locutores. Dessa forma, a linguagem como instrumento de comunicação vê a língua como código, conjunto de signos que se combinam, segundo regras, capaz de transmitir ao receptor uma mensagem. Isso quer dizer que é necessário que os envolvidos no ato manipulem os sinais do código de forma comum, pré-estabelecida. Então, existem regras que devem ser perseguidas pelo falante e ouvinte, que serão resgatadas pela gramática para que assim se estabeleça a comunicação. A língua portuguesa, eu acredito que seja uma língua assim de fácil de ser falado. Para gente que já tem um estudo, para gente que tem acesso à educação, é fácil, se torna fácil. Mas tem pessoas que, mesmo estando no nosso país, né, não tem acesso ao meio de comunicação e educação que a gente tem, né? A facilidade que a gente tem. E a questão de compreender o que está ao redor, tanto da escrita e fala, essa que se torna a dificuldade da gente em termos de entendimento, né? Muitas vezes a gente pensa que só porque uma palavra tem um som de Z, quer dizer que ela é um Z, tem Z na palavra, né? Já teve a situação já da minha irmã e minha prima ficaram discutindo, porque uma dizia que jeito era com J e outra dizia que era jeito com G. O letramento diz respeito a um contexto bem amplo, que vai além da aprendizagem das letras e símbolos escritos. Ele abrange as práticas sociais ligadas à leitura e escrita, em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social, tendo a capacidade de interpretar aquilo que é escrito ou lido, bem como saber fazer uso da língua nas práticas sociais. Então, os indivíduos letrados são aqueles que possuem a capacidade de compreender e interpretar um texto, de refletir sobre uma história e se expressar de forma clara por meio das palavras. Pensar a língua sendo ensinada de maneira descontextualizada é pensá-la como um código alheio às relações de poder entre seus usuários. Dessa forma, acaba se promovendo a alienação dos indivíduos quanto à formação da identidade pelas línguas e a visão de que só há uma forma legítima da língua, como aponta Simone Silva. Com o tempo, se eu vou percebendo algumas manias que a pessoa tem, eu acabo assimilando, sem querer às vezes, né? Às vezes por mais proximidade e intimidade com a pessoa, eu fico imitando e acabo meio que assimilando algum sexto, mania, como eu sei que é uma expressão. Nessa tendência, a língua constitui um processo em evolução ininterrupta, que se realiza através da interação verbal social dos locutores. Assim, as leis da evolução linguística não são, de maneira alguma, as leis da psicologia individual, mas também não podem ser dissociadas das atividades dos falantes. As leis da evolução linguística são essencialmente leis sociológicas, e quanto à estrutura da enunciação, é uma estrutura puramente social. A enunciação, como tal, só se efetiva entre falantes. Essa tendência percebe a linguagem como produto histórico-social e, diferentemente da anterior, realça que a fala, como fenômeno social, está sempre ligada às estruturas sociais. Logo, a linguagem como forma de interação é vista como um lugar de interação humana. Implica numa postura de educar diferenciada, uma vez que situa a linguagem como lugar de constituição de relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos. Vale referir no modo como se entende a linguagem, pois esse entendimento reflete no modo como se lida com o seu ensino nas aulas de língua portuguesa. Por exemplo, se a linguagem é entendida como mera expressão do pensamento, seus adeptos acreditam que o ensino da gramática prioriza o falar e o escrever bem.
Diante dos relatos de pessoas distintas, podemos reiterar a língua e sua diferença. O português falado no Brasil é uma mistura de diferentes dialetos. Com ele, podemos nos expressar da forma que nos convém e chegar no primordial, a comunicação. As diferentes concepções de linguagem nos ajudam a conhecer como a nossa forma de comunicação foi se adaptando para chegar no que conhecemos hoje. Dessa forma, não podemos ignorar a importância de aprender a dialogar com as pessoas, independente de sua forma de expressão. No nosso projeto, conhecemos pessoas distintas, com dialetos distintos, mas que se comunicam e se fazem entender. Portanto, essas pessoas falam a nossa língua e vivem assim vidas brasileiras. Quando eu aprendi a escrever e a ler, a língua portuguesa era de uma forma, hoje ela é aplicada de outra. E essa questão da coisa ser imediata, da internet, da tecnologia, está fazendo com que a pessoa escreva cada vez mais errado. Tenha muita abreviatura, principalmente nessa questão de WhatsApp, Telegram, Instagram. Sempre a pessoa abrevia as coisas. E como você falou na língua, essa questão do dialeto, né, esse negócio de nem, é sempre usado aqui pelo nordestino. A pessoa diz, isso assim, assim, nem, você já diz logo, né? Sei lá, essas coisas assim, mais simples, tem muito do dialeto. Isso depende muito de região. Quando você chega na Paraíba já tem uma coisa, quando você vai para o Ceará já tem outra. E se você for de cidade em cidade, cada um tem sua característica. E eu acho que isso deve ser respeitado, pelo menos a questão de dialetos, né, da região. A questão da aplicação da língua é ver esse negócio das redes sociais, fazer com que a pessoa escreva errado e aprenda a escrever errado. Porque muito cedo a criança está com o celular na mão, né?